Sabe aquele cliente que ouve tudo que você fala, balança a cabeça, parece interessado e no final da reunião ele solta aquela frase mais temida pelos vendedores? Eu gostei muito do que você me mostrou, mas eu preciso pensar um pouco mais. Essa frase é um atestado de que em algum momento do seu processo de vendas você perdeu o cliente. É isso mesmo, em algum momento, em algum estágio do seu processo, você perdeu o cliente. E a culpa não é do seu cliente, a culpa é do método que você utilizou para fazer a venda, para fazer as vendas dentro da sua empresa. Tá? Isso é se você utiliza método. Nesse vídeo, eu não vou te ensinar truque de vendas, não vou te ensinar truque de vendas. Eu vou te entregar um roteiro psicológico que será dividido em 5 passos para você entender a mente do seu cliente e guiá-lo de forma que a única resposta possível no final seja sim, faz sentido. Como que a gente começa? Se você está cansado de ouvir vou pensar, eu preciso conversar com meus sócios antes. Olha só, eu até gostei, mas eu preciso conversar com a minha esposa. Cara, se você escuta isso todo dia quando você está vendendo, esse vídeo é para você. Fica comigo até o final, que esses passos que eu vou te dar aqui vai virar o jogo nas suas vendas. Vamos lá. O jogo da venda mudou. Mudou. O jeito que as pessoas compram, cara, não é mais aquilo. Ela vê uma propaganda ali, compra tal produto, ela clica e compra. Mudou. As pessoas hoje em dia, elas querem confiar no vendedor, elas querem criar conexão, elas querem fazer parte de uma comunidade. Elas querem que o vendedor escute ela para que ela consiga falar o que está sentindo, o que ela precisa, para daí sim o vendedor mostrar o quanto ele pode ajudar com o seu produto ou com o seu serviço. Esqueça aquela imagem do vendedor que mais fala, que vence a insistência. Cara, não existe mais. O novo jogo das vendas é psicologia, anota aí. É sobre ser um especialista em gente. E o primeiro passo para você fazer isso é ative o modo detetive. Sua primeira função numa conversa de vendas não é vender para o seu cliente, é investigar o que ele precisa. E no caso é você que é o detetive, tá? Você precisa identificar, você precisa fazer as perguntas certas para que o seu potencial cliente, ele vai te respondendo e vai sentindo desejo de comprar. Por que eu falo isso? Porque um vendedor que é amador, ele só fala do produto, tá? E o vendedor profissional, ele faz as perguntas para descobrir a dor real do cliente, foi o que eu acabei de te falar, e não a dor superficial do cliente. Por exemplo, você está vendendo um software, você fez a pergunta para a pessoa, legal, o que te trouxe até aqui, né? O que você viu? A pessoa fala, cara, eu estou com um problema no financeiro. Você já poderia falar, o meu sistema tem financeiro. Não. Entendi, mas o que no seu financeiro está te prejudicando? E aí a pessoa vai falar, por exemplo, olha só, o meu financeiro, ele está fazendo a gente pagar multas todos os meses. Você já descobriu uma dor, mas ainda não é a dor real. Você já poderia falar do seu sistema, mas ainda é cedo. Entendi, você está pagando multas todos os meses, mas qual é o impacto que isso está gerando para a sua empresa todos os meses? Aí a pessoa fala para você assim, eu estou pagando R$10.000 de multa todos os meses. Agora você sabe qual é a dor dessa pessoa. A dor dessa pessoa é pagar R$10.000 de multas todos os meses. Ou seja, se você tem um produto que vale, que você vende a 5.000, a R$3.000, ela vai ter ROI se ela fazer o investimento. Ela vai ter retorno, porque em vez de ela pagar 10, ela vai te pagar uma mensalidade que não vai resolver apenas o problema do boleto em atraso, mas vai resolver um monte de coisa. Então, o que você tem que fazer? Pergunta de detetive. O que acontece na sua operação se esse problema que você me descreveu continuar por mais 6 meses? Cara, se ela perde R$10.000 de multa todos os meses, qual o impacto negativo na empresa dela ao longo de 6 meses? Qual o custo disso que eu acabei de falar? Viu a diferença? Você precisa cavar, entender o problema, os medos e as ambições do seu cliente e, claro, o que tira o sono dele. E aí você vai anotar tudo isso. E calma, não venda ainda, não venda. Só vai
cavando, só vai entendendo, só vai perguntando, vai conversando. Cara, é igual médico. Você tem que fazer um diagnóstico. Entenda, vai apertando, vai entendendo o quanto dói e na onde dói. Aliás, se você tem uma empresa e quer ajuda para entender o porquê que a sua empresa está travada e não está crescendo de verdade, o quanto ela poderia crescer, toda semana eu libero algumas vagas de sessão de diagnóstico, onde eu vou fazer uma reunião com você para entender o seu negócio, encontrar os principais gargalos que estão travando o crescimento da sua operação e traçar um plano de ação para você conseguir colocar em prática e ver a sua empresa crescer de verdade. Eu vou deixar o link na descrição e também aqui no QR Code. É só você clicar e se inscrever para a gente marcar o melhor horário. E aí, o segundo passo, logo depois do detetive, é crie o efeito espelho com o seu cliente, que é o famoso rapport. Por que eu falo isso? Porque as pessoas não compram só um produto, elas compram de pessoas que elas gostam e confiam. E a forma mais rápida de você criar essa conexão é através do efeito espelho, que é mais conhecido como um rapport. Isso significa você espelhar a sua linguagem e o seu estado de espírito com o do seu cliente. Por exemplo, se o seu cliente fala devagar e ele é analítico, não adianta você chegar eufórico, rápido, falando um monte. Acalma o tom. As pessoas elas gostam de conversar com pessoas que parecem com elas. Então você vai sintonizar o seu padrão de acordo com o padrão do seu cliente. Tá certo? Se ele usa uma gíria ou um termo técnico, anote e use esse mesmo termo para você usar ao longo da negociação, ao longo dessa venda. Por quê? O seu cliente vai se identificar. Porque você fala parecido com ele. Ele se sente mais seguro. Cara, isso é psicologia pura que eu estou ensinando aqui, tá? Se você está gostando do que eu estou ensinando aqui, já se inscreva no canal e já deixa um like, tá? Continuando. Se ele diz que está preocupado, a sua resposta não pode ser, mas o meu produto resolve. Cara, não, calma. A sua resposta é, eu entendo a sua preocupação e muitos clientes na sua posição, cara, sentiam exatamente essa mesma dor. Olha isso. O cara vai falar que ele tem um problema muito sério, ele está preocupado. Em vez de você já falar que o seu produto resolve, você vai falar, cara, a maior parte dos clientes que a gente atende hoje tem exatamente essa dor. Essa e essa. E aí, o que o cara vai sentir naquele momento? Ele vai se sentir mais encorajado porque você sabe qual é a dor que ele está sentindo. Ou seja, você, cara, está gerando uma confiança muito forte. E calma, ainda não é hora de você falar do seu produto, porque agora eu vou falar do passo 3. Você tem que ser um arquiteto de pontes. Cara, olha que massa isso. Não, esse insight aqui, ele vai virar o seu jogo. Por quê? Você já sabe da dor do passo 1. Você criou a confiança, passo 2. Agora você vai parar de vender característica e vai começar a vender a transformação do seu produto. Ou seja, você será um arquiteto de pontes. Ninguém compra a furadeira. As pessoas compram o quadro pendurado na parede. Faz sentido isso para você? Então, usa isso na hora que você estiver vendendo. O cara, ele não quer comprar a parafusadeira. Ele quer comprar o quadro na parede. Qual é o quadro na parede dele? E você só vai entender isso fazendo as perguntas certas que eu passei no passo 1 e 2. Se o seu produto ou serviço é a ponte que leva o cliente da ilha da dor, onde ele está hoje, para a ilha da solução, aonde ele quer chegar, e você precisa desenhar essa ponte, o amador fala coisas do tipo, meu software tem integração com a API ABC. O arquiteto não, o arquiteto já fala assim, ó, lembra que você me falou que perde horas de trabalho manual, exportando planilhas, fazendo isso, aquilo, outro, ou que você está pagando multas, 10 mil reais de multa todos os meses porque você está esquecendo de pagar o boleto? Com a nossa integração ABC, o sistema já comunica automaticamente com o banco e faz isso, aquilo, outro e tal, e você não vai mais precisar ficar fazendo isso, nem procurando isso, porque com um toque, um botão apenas, bum, tá tudo resolvido.
O próprio sistema já envia uma aquisição para o banco, busca os boletos que estão em aberto, já faz a aquisição para fazer o pagamento e você não vai precisar fazer nada. O nosso sistema vai resolver isso tudo para você e vai te economizar R$10.000 por mês. O que você achou desse discurso? É melhor? Ou seja, eu entendi qual é o problema do cliente. E aí eu mostrei como que o meu sistema resolve, mas só lá na frente, eu não falei na hora, tá? E aí entra o passo número 4, seja o catalisador. Um cliente interessado mais confortável, ele não compra, ele adia. A sua função é ser um catalisador, ou seja, criar um senso de urgência inteligente e ético com seu cliente. Como assim? Usando gatilhos mentais. Eu vou trazer para você 3 gatilhos mentais para você usar. Primeiro, o de escassez. Eu tenho apenas mais uma vaga na agenda para iniciar o projeto com você este mês. Isso se for verdade, tá? Não minta para o seu cliente, porque quando é mentira ela aparece, tá? Mas escassez ela é muito interessante. Se você realmente tem escassez, traga isso para a mesa. Segundo ponto aqui, prova social. Nós já ajudamos mais de 50 empresas, como a sua, a resolver exatamente esse problema, como eu já falei para você. E aqui é o caso de tal fulano que ele tinha exatamente esse problema, ele estava pagando de 10 a 20 mil reais em boletos em atraso todos os meses, e depois que ele começou a utilizar a plataforma, ele não pagou nenhum boleto mais em atraso. E isso daí trouxe um impacto positivo tanto no setor, porque isso parou de gerar aqueles conflitos de uma pessoa falar que a culpa é da outra, e ele parou de tirar a grana do bolso todos os meses, tá? Ou seja, trouxe uma prova social muito forte. E o outro gatilho poderoso é o gatilho da perda. Hoje, sem essa solução, você diz que está perdendo 10 mil reais por mês. Em um ano, isso dá 120 mil reais. Podemos parar essa sangria agora. Ponto. Você não está pressionando, você está mostrando para a pessoa o custo que ela está tendo com a inércia de ela ficar adiando em tomar uma decisão hoje. Ponto. É isso. Você não pode pressionar o cliente, porque se o cliente sentir que ele está sendo pressionado, ele vai espanar também, tá? E o passo 5 é use o fechamento silencioso. Mas antes de eu falar desse passo 5, você já se inscreveu no canal? Se você ainda não se inscreveu no canal, me dá uma força. Clica no botãozinho aqui, ó. Não sei se é aqui ou aqui. Clica no botãozinho de se inscrever. Dá uma força para mim. Já aproveita e deixa um like nesse vídeo e bora pro último passo, que é a melhor hora, a hora do fechamento. E aqui, o maior erro é você continuar falando. Se você já investigou, já criou confiança, já construiu a ponte, já mostrou urgência, já fez a porta com o cliente, acabou. Ele confia em você. Agora você faz a pergunta final e se cala. O poder do silêncio, ele é brutal. Não queira dar desconto no silêncio, tá? Dá o preço e dá o desconto. Não, dá o preço e fique quieto. Deixa ele falar. O que eu gosto de sempre falar? Quem fala primeiro perde. Na verdade, o cliente ele não vai perder se ele falar, ele vai ganhar. Tá? Mas se você falar primeiro, você perde. Então, deixa ele falar. Depois de você apresentar a sua proposta, olha para o cliente e faça uma dessas 2 perguntas que eu vou deixar aqui. Ó. Diante de tudo o que conversamos, faz sentido para você o que eu te apresentei? Outra pergunta. Qual seria o próximo passo ideal para a gente avançar? Deixa o cliente responder. Fica quieto, deixa ele processar. A bola está com ele. A resposta dele que vai te dar o caminho exato para o fechamento do contrato. Fez sentido para você os 5 passos? Então agora eu vou recapitular o roteiro de vendas perfeito para você colocar dentro do seu processo, que eu tenho certeza que você vai aumentar muito as vendas da sua empresa. Primeiro é o modo detetive, investigador real do seu cliente. 2, o efeito espelho, para você criar confiança. Efeito espelho ou o rapport. 3, arquiteto de pontes, venda a transformação e não o produto. 4, catalisador, mostre o custo do seu cliente se ele não agir agora. E o número 5, que é o fechamento silencioso. Faça a pergunta certa e se cale. Pare de empurrar produto e comece a guiar pessoas para a solução. Você vai ver o número de vou pensar
cair para zero praticamente. Por quê? Porque você já contornou todas as objeções ao longo do seu processo de vendas. Eu tenho certeza que se você seguir esses 5 passos que eu te passei aqui, você vai ter muito mais eficiência e melhor taxa de conversão dentro do seu processo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa um like e até a próxima. Tchau, tchau.